Oi, meu nome é Stephanie. Eu vou apresentar sobre a ferramenta Coccinelle, alguns conceitos, a evolução e um exemplo prático. Essa ferramenta é utilizada para encontrar vulnerabilidades e bugs, especialmente, né, no código kernel, mas ela pode ser ampliada para outros códigos também. Aqui eu vou mostrar, né, um overview da ferramenta, o propósito, né, por qual ela foi desenvolvida, foi criada, a evolução dessa ferramenta ao longo dos anos, algumas melhorias que foram identificadas a partir da sua publicação e implementadas, né, para atender ainda mais com mais abrangência, né, as necessidades. E, por fim, uma aplicação prática, né, da utilização dessa biblioteca para encontrar alguns bugs, algumas vulnerabilidades no OpenSSL. Então, o que é, né, o Coccinelle? Ela é uma ferramenta de transformação do código que utiliza como entrada um patch semântico e um ou mais arquivos de código-fonte. Nesses, né, arquivos de patch, né, semântico, são aplicadas algumas regras, né, que o código que vai ser analisado, que seria o código-fonte, ele deve seguir. E a partir dessas regras, né, a partir da análise dessas regras com relação aos arquivos, é gerado um arquivo diff como resultado daquilo que precisa ser alterado, das mudanças, né, que precisam ser feitas para que aquele código ele atenda aos requisitos que foram definidos aqui nesse arquivo de patch. Com relação a outras ferramentas, nós temos dois tipos, né, de ferramentas que são usadas para encontrar vulnerabilidades e bugs dentro do código. São basicamente ferramentas estáticas e ferramentas dinâmicas, né? As ferramentas estáticas, ela analisam apenas a estrutura do código e a partir dessa análise, as ferramentas elas retornam algumas sugestões de melhorias do código que não estejam com o padrão definido. E as ferramentas dinâmicas, elas executam o programa e verificam o que acontece, né, ao executar esse fluxo. O Coccinelle ele pode ser usado como uma ferramenta híbrida, porque ele tem um mecanismo de comparação, que é utilizado para encontrar os bugs, e um mecanismo de transformação, que é utilizado para adicionar verificações no código onde não pode ser determinada segurança ou falha, né, nesses pontos do código. E como que é feita, né, essa análise de bugs, do que é um bug e do que não é? Essa análise ela é dividida em três partes, que utiliza, primeiro, o Coccinelle tem uma linguagem específica, que é o Semantic Patch Language, que pode ser traduzido como Simple, alguma coisa assim. E utiliza uma sintaxe, né, essa linguagem ela utiliza uma sintaxe familiar aos desenvolvedores do kernel. Ele também tem um parser de C customizado, que converte os programas em C em em um grafo de controle de fluxo. E no final temos um verificador que compara, né, a fórmula gerada ao fluxo de controle que é do programa em si. Né? Então ele compara esses dois pontos. Aqui nós temos um esquema que deixa isso mais claro. Então, como foi mencionado anteriormente, temos duas entradas aqui, que é o arquivo C e o semantic patch. Esse arquivo C ele é convertido e transformado em um grafo de controle de fluxo. Enquanto que o arquivo do semantic patch ele é convertido, né, nessas regras aqui e transformado numa árvore lógica computacional. Aí, a partir desses dois pontos, feito um match, né, desses dois resultados, né, da entrada, dessas duas entradas que foram convertidas, utilizando um algoritmo de verificação, de checagem. E aí, a partir disso, ele transforma, né, ele cria um código aqui transformado
que é a partir dessa comparação. E aí ele faz um parse, né, desse código gerado aqui e verifica se existem mais regras. Aí ele volta esse código aqui que foi modificado e aplica as outras regras que ainda precisam ser geradas, ou se não tiver mais nenhuma regra, aí ele termina a execução e no final a gente tem um arquivo diff com as sugestões propostas a partir da análise. Aqui tem alguns resultados, né, de validações que foram aplicadas no kernel 2.6 quando a ferramenta ela foi divulgada. Então, com relação a buffer overflow, foram encontrados um bug apenas dos apontados, né, de todos os pontos que foram mostrados, né, a partir da análise. Foram encontrados apenas um bug, realmente, 496 falsos positivos e 8 que ficaram como indefinidos, porque eles eram muito difíceis de ser determinados como bug ou não, com uma média de sucesso de 0,2. Os bugs encontrados eles foram bem baixos com relação aos falsos positivos ou aos indefinidos, mas para essa questão depois foi aplicada uma modificação que a gente vai ver mais futuramente, para que esse tipo de bug pudesse ser verificado com mais assertividade. Então, outro ponto que teve o melhor sucesso aqui foi o Use After Free, que são bugs relacionados à utilização de membros de uma estrutura em que a memória dessa estrutura ela já foi liberada. Pode ser que naquele ponto tenha algum lixo, né, que não seja exatamente o da estrutura que está sendo analisada. E aí a taxa de sucesso foi de 40%. E os falsos positivos, eles puderam ser classificados em 4 tipos. O address, que são pontos, né, do código em que utiliza apenas o endereço e não a memória para o qual o endereço aponta. Então, esse ponto aqui, ele não é um erro, né, porque ele não utiliza o local da memória, mas sim o endereço da memória. Outros dois pontos é o interprocedural e o de macros não expandidos, que eles estão mais relacionados à forma, à natureza, né, do coccinelle, e por isso acaba sendo identificados esses dois bugs, mas eles são falsos positivos. E um outro ponto é o path pruning, que são caminhos, né, do código que nunca vão ser executados e foram apontados como erro, mas como esses códigos eles pelo caminho, né, que foi definido, eles não podem nunca serão executados, então também não são bugs de fato. E como eu mencionei, né, a partir desses resultados e a partir de algumas necessidades que surgiram depois que foi divulgado para a comunidade, foram feitas algumas evoluções e como a ferramenta ela já tem mais de 10 anos, então foram feitas bastante mudanças, né, durante todo esse tempo. E a gente vai ver as principais aqui. Nos primeiros anos, né, um pouco da história, essa ferramenta ela foi desenvolvida em 2006, foi quando iniciou, né, o desenvolvimento, e em 2007 foi disponibilizado o binário, né, dessa ferramenta ao público. Em 2008 ela se tornou open source e foi realmente divulgada com mais abrangência para a comunidade. E aí, para disseminar o uso da ferramenta, foi adotada a estratégia de mostrar a partir do exemplo, e foram utilizados patches que utilizavam apenas o parser de Coccinelle. E esses patches eles acabaram sendo bem recebidos pela comunidade, já que por causa da sua natureza, né, esse parser ele pode encontrar problemas que normalmente eles não são encontrados por outras ferramentas, né, no kernel. Como o Coccinelle ele foi criado para analisar o código do kernel,
Então, várias verificações que outras ferramentas que são mais gerais não têm, então o Coccinelle acaba tendo, e isso é bem recebido, né, pela comunidade. E aí, a partir, né, dessa primeira divulgação, foram encontrados alguns pontos de evoluções. O primeiro foi uma interface para a linguagem script. Por quê? Porque o Coccinelle é usado para encontrar bugs, né? E a partir desse suporte é possível adicionar adicionar verificações de bugs que precisam de maiores análises, como por exemplo o buffer overflow, né? Que nos primeiros testes ele apresentou um resultado muito inferior ao que ao, ao esperado, né? Aceitável, né? De uma taxa de apenas 0,2% de acerto. Então, muito do que ele encontrava como bug, na verdade, era um falso positivo. Né? Então, a partir da introdução dessas interfaces, né, para a linguagem de script, é possível adicionar outras formas de verificações, verificações mais detalhadas, né, para conseguir definir de fato se é um bug ou não. E aí, o, a ferramenta, como ela já existia, ela conseguia encontrar mais bugs relacionados à estrutura do código. Por isso que o Use After Free ele foi bem sucedido, né, nas primeiras análises já. Posteriormente foi adicionado os scripts de initialize e finalize para definir estados globais, para processar todos os arquivos, facilitar, né, as estatísticas, né, não precisar ser feito arquivo por arquivo e a partir daí compilar e gerar um resultado. Então, com esses dois scripts é possível agrupar tudo isso. Também foi adicionada a possibilidade, né, de criar fragmentos de código com os scripts. E esses fragmentos eram armazenados em metavariáveis e herdados por regras subsequentes. Também foi adicionada a indexação para permitir avaliar, né, se o código ele poderia ser associado a um patch ou não, porque foi observado que muitos dos códigos, né, que eram analisados, eles nunca seriam associados a um patch, mas mesmo assim, por eles estarem lá na lista, eles acabavam sendo analisados. Então, a partir dessa indexação, foi possível remover, né, esses arquivos e, com isso, melhorar o desempenho. Outro ponto importante foi o paralelismo, que inicialmente ele era feito, né, a partir de scripts shell que permitiam, né, realizar o paralelismo, mas posteriormente foi adicionado o suporte para a biblioteca do ParMap. Aqui temos alguns impactos, né, no Linux durante esse período. Essas são as linhas alteradas por subsistema, está numa escala de log. E aqui a gente pode ver que a maior parte do impacto foi no drivers, né, que foi o mais afetado aí pelas análises do Coccinelle. Aqui a gente tem as linhas removidas e adicionadas por subsistema, e elas são comparadas, né, esses números de linhas, com o número de linha do código em cada um desses subsistemas. A gente continua observando que o drivers ele foi o mais afetado, né, porque teve mais linhas removidas e adicionadas, mas aqui a gente consegue ver que a análise, né, ela pode ser aplicada em qualquer subsistema do kernel. Um ponto aqui importante, né, são as mudanças, né, de fato realizadas, né, não apenas inserção ou remoção de linhas, mas mudanças mais gerais, né, o que essas inserções e remoções de linha implicam. Então aqui a gente pode ver que a maior parte, né, das correções, das alterações são relacionadas a cleanups, que são remoções de códigos desnecessários, né, do programa, que são encontrados a partir da análise, e bug fix também, né? Então são vazamento de memória, alocação de memória em regiões incorretas, pontos em que às vezes a variável ela é um unassigned, mas ela pode receber por algum fluxo um valor negativo, né, também são apontados a partir
na análise utilizando o coccinelle. Então, aqui são alguns dos impactos importantes, né, que foram observados. Com relação à comunidade, né, tivemos aqui mais de 84 mil linhas de código desenvolvidas, contribuição de 25 desenvolvedores, que pode ser um número baixo, mas é relacionado ao fato de que a implementação, a linguagem, né, de implementação, ela não é amplamente utilizada. Mas durante 12 anos foi visto que para um único desenvolvedor teve mais de 3 mil commits, né? Então, a gente pode ver que, mesmo sendo poucos os desenvolvedores, eles são assíduos, né? Mas um ponto importante é conseguir manter, né, conseguir manter e aumentar, né, a contribuição da comunidade para a ferramenta. Agora eu vou mostrar um exemplo prático do uso, né, dessa ferramenta na biblioteca OpenSSL, que é uma biblioteca que ela provisiona funcionalidades que são relacionadas à comunicação de redes de forma segura. Então, como que foi utilizado, né, o coccinelle nesse caso? Foi desenvolvido e aplicado padrões que caracterizam fragmentos do código que são estereotipados, de forma a encontrar funções que têm algumas propriedades interessantes. E a partir disso foram desenvolvidos outros padrões que descrevem os usos incorretos de funções para encontrar, né, os bugs no código. E a vulnerabilidade foi o foco do estudo, foi essa vulnerabilidade aqui, que é o que consiste, né, essa vulnerabilidade. Existem muitas funções, né, no OpenSSL que retornam valores que não são positivos, aí esses não positivos podem ser zero ou valores negativos, para indicar erros. Porém, os verificadores de erros, alguns, né, consideram apenas o zero como sendo um código de erro. Então, se a função ela retornar um valor negativo especificamente, esses verificadores eles apenas vão considerar como erro se for zero e não valores negativos. E aí o erro acaba não sendo identificado. Então, como que é identificado, né, esses bugs? Para identificar, né, as funções que retornam os valores negativos, foi feita uma normalização para que ficasse explícito no código que a função ela retornaria um valor negativo. Né? Como que isso foi feito? Né? Para ficar mais claro, que a gente tem um exemplo. Então, por exemplo, a gente tem aqui a variável status, que ela recebe um resultado aqui de uma função. E se esse resultado for negativo, ele retorna, né, o status. Para ficar explícito que esse menor do que zero é um valor negativo, foi alterado no código que tem esse tipo de comportamento da seguinte forma: o status recebeu aqui o valor da função, e se for menor do que zero, ele deixa aqui explícito que é menos um de fato, para ser possível, né, identificar, ao verificar o código, que esse aqui é um valor negativo. Depois disso, foi feito um refinamento para remover alguns falsos positivos que eram frequentes. E aí, para remover esses falsos positivos, foi adicionado no patch um filtro para que, quando fosse feita a verificação, esses falsos positivos fossem ignorados. Depois disso, foi identificado os locais em que essas funções eram chamadas para ver se a verificação do erro ela estava correta ou não. Então, foi definido que um bug é quando o resultado ele é comparado diretamente com zero, ou quando o valor ele é armazenado numa variável e não há testes para valores negativos. Então, se o retorno foi validado assim, if retorno igual a zero, e depois não tem nenhuma verificação para se o retorno é negativo, ou se o retorno ele é guardado numa variável e não e durante o processamento não é validado se esse valor ele é comparado com valores negativos explicitamente, então é considerado um bug. E aí é possível detectar e corrigir esses bugs de forma automática.
E aí, para cada um desses casos, né, para cada um desses passos, foram criados patches semânticos diferentes. Então, o patch semântico ele funciona assim, né? Primeiro, o patch ele cria uma lista de nomes de funções que pode ter um resultado negativo. E aí essa lista que foi gerada é usada como entrada no segundo patch para encontrar os bugs, né, na detecção de erros nas chamadas de cada função. Então aqui a gente tem um resultado. No primeiro caso, a gente tem os testes diretos, né, que são o caso mais simples, em que é comparado diretamente com zero o resultado. E aqui a gente tem um caso em que são os resultados são armazenados em variáveis e aí durante o processamento é validado se ele é ou não comparado com resultados negativos, né? Se existe o tratamento para resultados negativos. Então aqui a gente tem os bugs na primeira coluna. Aqui a gente tem se foi aceito, se é um falso positivo, se foi desconhecido e em quantos arquivos que ele foi encontrado. O desconhecido aqui é que não foi possível classificar ou não como bugs. E os aceitos, eles são bugs que foram enviados e aceitos pelos desenvolvedores da biblioteca mesmo, do OpenSSL. Então, aqui no primeiro caso, né, a gente tem 26 bugs, 20 foram aceitos, 20 foram falsos positivos, 3 foram como desconhecidos e foram encontrados em 30 arquivos diferentes. Para o segundo caso, foram 6 bugs, 6 foram aceitos, 14 foram falsos positivos, 2 ficaram como desconhecidos e eles foram encontrados em 19 arquivos. O objetivo desse estudo foi apresentar, né, como funciona essa ferramenta, porque eu, pelo menos, eu não conhecia a ferramenta. Eu acabei conhecendo através da professora, porque é, a ideia, né, inicial era utilizar ferramentas de análise para encontrar algumas vulnerabilidades e aplicar correções no kernel. Porém, as ferramentas que eu tinha conhecimento, elas não tinham suporte à linguagem C, ou o suporte que tinham era apenas para versões pagas. E aí, a partir disso, eu acabei conhecendo o Coccinelle, e o objetivo era mostrar, né, fazer um overview de como ela funciona, né, da evolução dela durante todos esses anos e a aplicação, né? E um ponto interessante que eu vi, que é diferente, né, das outras ferramentas que eu conhecia, é que você consegue customizar mais, né, aquilo que vai ser validado através dos patches, né, você consegue filtrar o que vai ser definido como bug, o bug que você quer encontrar, qual tipo de bug você quer tratar durante a análise. Então esse é um ponto bem interessante, né, da ferramenta, que ela acaba facilitando, né, essa customização para que o seu código ele acabe atendendo mais alguns requisitos que você pré-determine, né? Então a diferença com relação às outras ferramentas, pelo menos que eu entendi, você define qual é a vulnerabilidade que você quer encontrar e a partir disso você cria lá os seus patches semânticos e gera os resultados, né, das análises no código para aquelas vulnerabilidades que você estava buscando. Existem vários patches que já foram criados por outros desenvolvedores, né, então é possível utilizar esses patches durante o desenvolvimento para analisar o seu código e verificar o que as vulnerabilidades específicas, mas você também pode criar os seus próprios patches e ir filtrando, né, de acordo com o seu entendimento do código. Então, é uma ferramenta bem interessante para ser utilizada. Ela foi criada, né, para utilizar com o kernel, mas é possível utilizar com outras bibliotecas também. E esse foi
o objetivo de mostrar, né, a utilização dela, os resultados obtidos no OpenSSL. Aqui estão as referências, né, dos 3 artigos que foram utilizados para o estudo. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo através desse e-mail, que eu vou estar dando uma olhada e respondendo conforme eu souber também.